Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou voltando aqui mais uma vez. Meu nome é Jaime Guilherme para trazer para vocês um tema de suma importância que considero no que se diz respeito a direito previdenciário. Todavia, um tema pouco difundido na literatura do próprio direito previdenciário. Não é um dos temas mais preferidos. Deixa eu falar um negócio. Você sabia que, segundo o Radar, é um site do plataforma do então Ministério da Previdência e do Trabalho, que apontava em 2021 que o Brasil registrou 423.217 acidentes de trabalho, média de 1.159 registros por dia. Exatamente, 423.217 acidentes de trabalho, média de 1.159 registros por dia. Desse total, 133.757 casos necessitaram de tratamento por um período maior que 15 dias e 1.694 óbitos foram contabilizados. Isso são dados do Radar, uma plataforma na época do então Ministério do Trabalho e da Previdência Social, isso nos idos de 2021. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, instituiu o dia 28 de abril, que está chegando aí, como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de um acidente ocorrido em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, tá certo? No ano de 1969, resultando na morte de 78 pessoas. No nosso país, com o advento da Lei 11.121 de 2005, a data promulgada como Dia Nacional das Vítimas de Acidente e Doença do Trabalho. Portanto, foi promulgado o dia 28 de abril como a data em memória às vítimas do acidente do trabalho. Segundo os dados, aí nós continuamos dando dados que a gente coletou nessa plataforma. Segundo dados da OIT, indicam que de 2012 a 2020 foram registrados 5,6 milhões de doenças e acidentes do trabalho no Brasil, com um gasto previdenciário que ultrapassa, olha aí, 100 bilhões somente com despesas acidentárias, implicando perda de 430 milhões de dias de trabalho. A região mais atingida, melhor dizendo, a região do corpo humano mais atingida foi o dedo, com 83.229 registros, sendo ferramenta, máquina, equipamento e veículo os principais agentes causadores. A perda do polegar, por exemplo, resulta em quase 100% dos casos em afastamento permanente, segundo os dados colhidos aí nas fontes do Ministério da OIT, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. O tema do auxílio-doença, portanto, se nós vemos esses dados que eu colhi aí nesse radar do meu antigo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, isso nos idos de 2021, e outros dados trazidos por esse mesmo radar, como dados que vêm lá desde 2003, inclusive lembrando do dia da instituição, do dia da memória das vítimas do acidente de trabalho, nós então temos a seguinte conclusão: há de se destacar que
o acidente de trabalho e, por conseguinte, o benefício estabelecido pelo INSS, que é a autarquia federal previdenciária responsável em fazer toda o disciplinamento, né, e os procedimentos relativos à liberação, concessão, suspensão, melhor dizendo, dos benefícios, é uma situação bastante importante. De formas que o auxílio-doença é um dos benefícios de muita importância, porque o auxílio-acidente ele está diretamente ligado àquela situação que nós vemos muitas vezes as placas escritas nas empresas, nas construções, dizendo: estamos trabalhando aqui há mais de tantos dias sem nenhum acidente de trabalho, porque o acidente ocorrendo traz enorme prejuízo, não só para aquela empresa determinada, mas para o país como um todo, por conta da obrigação de fazer pagar, como nós vimos aí, algo em torno de 100 bilhões de reais. É um dinheiro muito forte, um recurso muito forte, e que talvez seja uma das formas de sangria do aspecto financeiro do sistema de proteção ao trabalhador, o INSS. Então vamos definir inicialmente o que seria acidente de trabalho ou auxílio acidente. Antes de tudo, eu quero dizer a vocês que o auxílio doença está lá no artigo 59 da Lei 8.213 de 91, que é aquela legislação que estipula os benefícios da Previdência Social, a Lei de Benefícios. Enquanto o auxílio acidente está exarado no seu artigo 86. Recapitulando, o auxílio doença está no artigo 59, na Lei 8.213 de 91. Por sua vez, o auxílio acidente está nesse mesmo diploma legal, mas lá no seu artigo 86. Tá certo? O que nós temos que ver que basicamente o auxílio acidente tem a finalidade de garantir aquela recompensa ao segurado que, por ter sofrido sequela fruto do acidente que sofreu no exercício de uma atividade remunerada e numa relação laborativa, e que essa sequela trouxe como consequência uma redução na sua capacidade laborativa, de qualquer grau, de forma permanente. Portanto, acima de tudo, o auxílio acidente tem um caráter eminentemente indenizatório, daí podendo ser cumulativo com outros benefícios. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Assim, enquanto o auxílio-doença tem a finalidade de amparar o segurado durante o período em que ele esteja afastado das suas atividades profissionais por incapacidade na sua forma temporária, e é aquele que o segurado empregado começa a ter o direito de usufruir depois de 15 dias de capacidade temporária, o auxílio acidente tem um caráter de reparação de uma sequela, e que essa sequela trouxe uma redução na sua capacidade laborativa. Tá certo? Vocês sabem que o auxílio-doença, até 15 dias, fica na obrigação da empresa, do empregador. No 16º dia, passa a ser uma obrigação do sistema previdenciário. Porém, além do segurado empregado,
que normalmente tem direito ao auxílio acidente, nós temos algumas outras espécies de segurados que têm o direito ao auxílio acidente. O segurado especial, o empregado urbano e o empregado rural. O segurado especial, o segurado avulso. E também aquele segurado que está desempregado, mas naquele momento mantém sua relação com o sistema previdenciário por conta de estar no gozo do denominado estado de graça. Não tem direito o segurado contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Porém, é um tema que não é pacífico, não. Esse entendimento, ele é ainda hoje hegemônico, mas não é pacífico. O que significa dizer que existe algumas ou larga controvérsia. Por previsão legal expressa, o auxílio acidente deve ser implantado logo após o primeiro dia a cessação do auxílio doença acidentário. Então, vamos aqui caracterizar. O segurado tem um acidente ou uma doença ocupacional e ele, nos 15 primeiros dias, se for acidente, ele vai imediatamente fazer gozo do auxílio doença acidentária. Passado esse período inicial que ele está no gozo do auxílio doença acidentário, ele terá direito ao auxílio acidente, que nós vamos mostrar mais na frente como é que se faz a composição desse auxílio acidente. Caso o auxílio acidente não seja recebido no período de auxílio de doença acidentário, ele deve ser implantado no dia do requerimento que o segurado fez ao INSS. Muitas vezes, pessoal, a pessoa sofre o acidente ou vira portador de uma doença ocupacional e ele acaba não utilizando o benefício do auxílio doença acidentário. Aquela situação se consolida, ele passa por aquele período e depois de muito tempo, muitos anos, ele vai então requerer, a partir do pedido de uma perícia ao INSS, aquele tipo de benefício, e o INSS deve ter como base a data do pedido do segurado, a data da apresentação do requerimento ao INSS. Até 1997, era possível acumular com a aposentadoria o auxílio acidente. Hoje não existe a possibilidade de contagem para fins de aposentadoria também do auxílio acidente. Então, se a pessoa está no auxílio acidente, para deixar bem caracterizado e bem registrado, ele hoje já não tem a possibilidade de que, se não fizer contribuição ao sistema previdenciário, ele não terá assegurado que sua condição de segurado irá permanecer. Isso por conta da reforma de 2019. Tá certo? Então, o auxílio acidente por si só não garante a possibilidade de você contar para fim de aposentadoria aquele período. Vamos saber agora quais seriam os requisitos para o recebimento do benefício do auxílio acidente. O primeiro requisito seria a qualidade de segurado, porque se a pessoa não for segurada, não haverá possibilidade nem de começar a pedir, tá certo? Então, a primeira qualidade que nós podemos destacar é a qualidade de segurado. A segunda, ou o segundo requisito, seria a pessoa ter sofrido um acidente ou adquirido uma doença ocupacional. E o terceiro requisito
é que essa incapacidade, fruto do acidente ou da doença ocupacional, cause uma redução parcial e permanente na capacidade de trabalho daquele segurado. É necessário também um quarto requisito, que é o chamado relação de causalidade ou nexo causal, que se configura à medida que o acidente ou a doença ocupacional esteja coadunada, diretamente relacionada com a capacidade laborativa do segurado. Não é necessário carência. Assim, se você ingressa numa empresa hoje, exatamente hoje, e daqui a algumas horas, você está lá registrado na empresa, você sofre um acidente ou adquire uma doença que reduz a sua capacidade de forma parcial e permanente, você já terá direito ao benefício. Obviamente, se você entrou hoje e poucas horas, você não vai adquirir uma doença que o torne ou reduza a sua capacidade, pelo menos a priori. Mas em relação ao acidente está bastante caracterizado, tá certo? Então, por conta disso, está bem claro que para o recebimento, para fazer jus, para ser beneficiário do auxílio acidente, não é necessário a carência, como em outros benefícios. Para a obtenção do benefício, você deverá submeter-se a uma perícia médica no INSS. O perito vai dizer se aquelas alterações ocorridas fizeram no seu corpo aquela agressão fruto daquele acidente ou daquela doença ocupacional lhe reduziu a capacidade e parcial, porém permanente, para o desenvolvimento do labor na atividade que você fazia. Houveram algumas alterações, muitas alterações no auxílio acidente, a partir da emenda constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, tais como a fórmula de cálculo do valor do benefício, a possibilidade de cancelamento do benefício e uma lista de sequelas que dão direito ao auxílio acidente e uma modificação em relação ao acidente que nós chamamos, aquele acidente quando ocorre do movimento da sua casa para o trabalho e vice-versa, ou seja, do trabalho para a sua casa. É o chamado acidente por equiparação. Ele é conhecido como acidente por equiparação, tá certo? Toda vez que você vai para o trabalho ou vem do trabalho, e aí não está no âmbito do trabalho, mas ele é tido como acidente por equiparação. Até o dia 12 de 11 de 2019, a forma de recebimento do auxílio acidente fazia com que aquele assegurado que fosse receber aquele auxílio deveria, nas suas contribuições, ter um apanhado dos 80 maiores salários de contribuição, obviamente descartando 20%, já que o total seria 100, só se pega os 80 maiores contribuições, e aí você descarta os 20% menores contribuições, tá certo? Isso você pega nessas contribuições a partir de julho de 1994, porque julho de 1994 é quando começa o Plano Real. Então, essa referência é julho de 1994, fazendo a média de todas essas contribuições, e a partir daí, você, tirando 50% desse valor, e aí fixando o que seria pago ao trabalhador de forma até a sua vida, né? Agora, com essa modificação,
Ao invés de pegar os 80 maiores salários de contribuição, você pegará todos os salários de contribuições a partir de julho de 94, ou seja, ao invés de 80% maiores de salário de contribuição, vocês vão pegar 100%, ou seja, todos os salários a partir de julho de 94. E aí você receberá 60%, vai fazer a média, e dessa média você vai receber 60% dessa média e mais 2%, o que passar de 20 anos se for segurado um homem, e 60% mais 2%, o que passar de 15 anos se o segurado for do sexo feminino. Até 2019, era possível manter a qualidade de segurado com o auxílio acidente, como nós destacamos. A partir de 2019, essa possibilidade foi extinta por conta da reforma da Previdência, certo? O CAT, ele não é imprescindível para o pedido de auxílio acidentário nem para o auxílio acidente, né? Se não é para o auxílio acidentário, com certeza também. Outras provas você pode trazer ao seu pedido: foto, um BO, um parecer do médico que atendeu no primeiro momento do acidente ou da doença ocupacional. Tudo isso serve de prova para vocês, tá bom? Espero ter contribuído com essas informações e que quaisquer dúvida vocês podem acessar o nosso Instagram, nosso Facebook e fazer o contato conosco para que nós possamos descer a mais detalhes. Muito obrigado, um abraço, boa tarde, boa noite e não esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até a próxima!